Diga comigo, bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Saúde o povo de Deus, que faz o Senhor, amém? Confesso a você de breve, irmãos, aleluias. Interessante de falar que o sol altera. Aleluias. Porque ele faz em 30 minutos, em 15, 10 minutos, aleluia, até mesmo um segundo. Ele pode fazer. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero meditar. Enquanto os irmãos estavam falando, Deus me deu uma palavra. Aleluia. Que está em Pedro, 2 Pedro capítulo 3. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Que diz assim: amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Mas duas cartas pouco despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Quero que vos lembreis da palavra que já foram ditas pelo santo profeta do mandamento do Senhor e Salvador, dando-me diante os vossos apóstolos. Sabeis primeiro que nos últimos dias virão escandecedores, andando segundo o seu próprio desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E ele de propósito enganarão, isto que pela palavra de Deus já desde antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste por asas, como coisas também pereceu do mundo, e de tão coberto pelas águas do dilúvio. E os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aleluia, glórias a Deus. Você pode sentar. Confesso dizer para os irmãos, aleluias, hoje eu pensei que não vinha para o culto. Ontem no meu serviço, deu uma dor tão terrível aqui do meu lado aqui, eu não consegui nem sentar no banco do carro. Aleluia, vim embora, e ali tomei um remédio ali, aleluia, eu capotei. Aleluia, glórias a Deus, tanta dor que eu estava. Fui buscar a esposa, era mais ou menos meia-noite e meia. Ela falou assim: passa lá no médico, vamos passar no médico. Agora provavelmente não deve ter ninguém. Aleluias, né? Seja rápido. Mas, amados irmãos, eu tenho um pavor de médico. Falar de médico para mim, não sei se foi a última, aleluia, palavra. Glórias a Deus. Porque toda vez que eu vou em médico, irmão, só tomo injeção. Eu saio da misericórdia. Aleluia, glórias a Deus. Mais interessante, amados irmãos, aleluia, que nosso Jesus ainda existe, ainda faz milagre. E hoje, aquela dor terrível, eu fui trabalhar, depois voltei, ao meio-dia não consegui. E cheguei em casa, ali com toda a dor, ele falou assim: tem que ir no médico. Aleluia, não estava aguentando. Aí eu peguei o meu carro, fui no Glacier. Aleluia, quando eu estava na fila, encontrei o pastor Francisco. Aqui me mandando, ele falou: vamos ficar sentindo. Eu falei: pastor, estou com uma dor terrível aqui, nossa. Se eu não melhorar, para pedir um médico. Foi tão interessante, porque rapidamente estou fazendo assim, todo mundo ficou olhando, e ele orou por mim ali na fila.
Aleluia, glórias a Deus. Nosso Deus não existe, nosso Jesus não existe, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. E hoje, pela misericórdia do Senhor, estou aqui. Glória a Deus. Pouquinho andou, irmãos, mas do jeito que eu estava, não estava conseguindo sentar na cadeira. Aleluia, Deus. Aleluia. Por isso que nosso Deus, amados irmãos, nós temos que dar, aleluia, graça a Ele todo dia. Aleluia, glórias a Deus. Aqui Pedro está dizendo, amados irmãos, aleluia. E tem um versículo que diz assim ainda: esta é a mensagem que ele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não pratiquemos a verdade. Se porém andamos na luz com ele, esta, aleluia, aqui em João está dizendo, aleluias, glórias a Deus. Se dissemos que não temos pecados nenhum, enganamos a nós mesmos. Esta é a palavra de João que está dizendo aqui no capítulo 1. A partir do verso 5. Glórias a Deus. Mas nessa noite, aleluias, Pedro está nos exortando aqui no capítulo 3 deles. O dia do Senhor virá. Glórias a Deus. Aleluias. Eu estava meditando hoje, glórias a Deus, assistindo ali um pregador em São Paulo, um pastor pregando ali naquela avenida ali tão grande. Aleluia. E passou ali pessoas ali que eram crentes. Aleluia. E combatendo com aquele pastor, não precisa gritar desse jeito. Amados irmãos, eu fiquei pensando. E teve até um ali que pegou o carro do guarda-chuva, até quebrou nas costas daquele pastor. E aquela moça, meu pai é evangélico, ele falou, seu pai é evangélico, mas por quê? Eu estou pregando a palavra ali, não precisa gritar tanto. Ele falou, eu vou gritar quando Jesus me der força, eu vou gritar para falar que ele salva. Aleluia, Jesus. E ele falou, não vou deixar de pregar a palavra do Senhor, aleluia, porque eu tomei uma camada de guarda-chuva nas costas, porque eu levei um tapa no rosto, aleluia, porque eu estou pregando aqui a palavra de Deus, aleluia. E aqueles não avançaram em cima dele, aleluia, uns tiraram e falaram, não, deixa ele, porque ele está falando desse Jesus. Amados irmãos, é desta maneira. Pregamos a palavra do Senhor, mas muitos nos dão ouvido. Aleluia, glórias a Deus. A nossa irmã diz aqui, é tempo do Senhor. Glórias a Deus, porque foi Ele que nos escolheu, não foi nós que escolheu para Ele. Aleluia! É tempo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, aleluias. Porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus 18: vinde a mim, né, amados irmãos? Capítulo versículo 28, que está cansado, pedindo que eu vos aliviarei. Aleluia. Ele diz desta maneira, mas muito não quer vir a Jesus. Às vezes não vem pela dor, pelo amor. Aleluia. Mas quando aquele que tem o chamado, amados irmãos, não adianta correr, porque o Senhor lhe chama, e quando o Senhor lhe chama, ele tem que vir. Aleluia. Hoje eu entrei na casa da pessoa agora à tarde, irmãos, confesso eu dizer, eu fiquei triste. Aleluia. Inclusive vou ter que conversar com ele. Se ele permitir, vamos chamar o pastor, nós vamos lá na casa dele. Eu vou perguntar para ele. Aleluia. O senhor vivia muito e agora está passando por uma enfermidade difícil. O seu filho está em cima da cama lá com um cabelo desse tamanho, uma barba desse tamanho, com os pés. Nossa, acho que ele faz uma semana que não morreu mais. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu conversando com ele ali. Só que aquelas pessoas, né, irmãos, que falam, eu acredito em Deus.
Eu acredito. Mas, amados irmãos, acreditar em Deus, aleluias. Glórias a Deus. É ter conhecimento do Senhor. Ele liberta. Ele tira do vício do cigarro, da bebida. E quando eu no chão ali tinha uma bacia cheia de tudo de cigarro. Aleluias, glórias a Deus. Mas eu falei para ele: o Senhor está dando tempo para ti. Aleluias. E quantas vezes eu falei isso para ele? Né, amados irmãos? Teve um dia que ele foi internado, passou pelo vale e quase morre. Aleluias. Mas é desta maneira, amados irmãos. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. E no versículo diz: amados, não ignoreis as coisas que um dia o Senhor, e como 1000 anos, o Senhor não retarda por sua promessa, ainda que alguns tenha por tardia, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Aleluia. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, aleluia, acendendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas as coisas que pessoas não deveis ser, e em santidade, em piedade, guardando e desejando atentamente vindo o dia de Deus, em que os céus em fogo se desobeirão, aleluia, e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, sendo a sua promessa, aguardamos, aleluias, novos céus, nova terra, aleluias, quais habitar a justiça. Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que ele sejais achados, incluído repreensíveis em paz, tendo por salvação longanimidade de vosso Senhor, como também nós somos amados. Sim, irmão, Paulo vos escreveu segundo sabedoria que ele foi dada. Em todas as suas cartas ele escreve da mesma forma. Glória a Deus. Falando acerca destas coisas, as suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os ídolos e inconstantes terceiros torceram, como fazem também com as outras escrituras, para as suas próprias perdições. Vós, portanto, os amados, sabendo isto, glória, aleluia, antemão, guardai vós de que pelo engano dos homens, aleluia, perversos, aleluia, sejais juntamente arrebatados. Aleluia. Deixai a vossa firmeza, antes creei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim a glória como até o dia eternidade. Amém. Aleluia. Pedro está dizendo aqui que Paulo também, ele escreveu coisas difíceis. Aleluia, glórias a Deus. Mas pelo entendimento que o homem tem, ele não entende. Mas que Deus dá a inteligência, a sabedoria, aleluia, ele pode entender.
longanimidade, que é sabedoria, entendimento, conselhos, aleluias, fortaleza, aleluias, glórias a Deus, aleluia. Se você tiver isso, amados irmãos, a sabedoria de Deus, a inteligência, aleluia, glórias a Deus, de compreender a palavra, aleluia, eu tenho certeza, aleluia, que é muito mais importante. A sabedoria, aleluia, de conhecer aquilo que é bom, aquilo que é mal. Glórias a Deus, porque o bem prevalecerá, mas o mal não. O bem sempre, amados irmãos, ele vai obter. Ele vai sempre estar, aleluia, glórias a Deus. Ele vai se prevalecer na vida, aleluia, daquele que crê. Aleluia. Mas o mal, amados irmãos, diz aqui que não vai permanecer não, porque é um caminho mentiroso, é um caminho tortuoso. Aleluia. Mas a verdade do Senhor, amados irmãos, aleluia, glórias a Deus, essa que Paulo pregou, essa que Pedro está falando, aleluia, glórias a Deus, seja firmes, aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Voltando em Tiago aqui, amados irmãos, no capítulo, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, aleluia, passai por provações, sabendo que as provas da vossa fé desenvolvem a esperança. Aleluia. Aleluia. O que mais importante que isso, amados irmãos? Glória a Deus. Passar por provações, aleluia. Glórias a Deus, somos aprovados. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, aleluia, que a carne é pesada, mas devemos de ajudar uns aos outros. Mas o fardo só um pode carregar. Aleluia. Só um pode carregar, mas a carga, cada um deve ajudar o outro. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Porque o fardo, amados irmãos, diz a palavra de Deus, que quando Jesus falou ali, ó, o meu fardo é leve. Aleluia. Porque quando você que está com fardo, você andando sozinho, ele vem e troca aquele fardo com um fardo leve. Por isso, aleluia, glórias a Deus, que Pedro diz assim, que quando, aleluia, glórias a Deus, a carne é pesada, mas ajudemos, porque um só não vai aguentar. Mas o fardo, aleluia, quando é pesado, Jesus, aleluia, ele vem e toca esse fardo e põe o fardo leve. Aleluia, glórias a Deus, é desta maneira, amados irmãos, aleluia. Glórias a Deus, porque foi a Deus que prometeu. E tenha certeza nesta noite, aleluia. O Senhor, Ele está nesse meio nesta noite. Aleluia. Ele tem ouvido as vossas orações. Aleluia. Amados irmãos, o dia do Senhor virá. Glórias a Deus, aleluia. Quando teve o dilúvio, os peixes sobreviveram, porque os peixes, né, amados irmãos? Quando veio o dilúvio, o peixe vive na água. Então os peixes sobreviveram, mas aqueles répteis não, que andavam sobre a terra não. Aleluia. Tudo que estava sobre a terra não teve como, mas os peixes, como era água, e foi o dilúvio, os peixes sobreviveram. Mas agora eu te pergunto, é como diz aqui, que vai exterminar com fogo. Será que os peixes vão sobreviver? Não. Porque a palavra diz assim, não ficarás nem raiz nem ramos. Aleluia. Tem um louvor que diz assim, quando essa terra for pegar fogo, aonde é que você vai morar? Quando essa terra for pegar fogo, aonde é que você vai ficar? Eu vou, agora eu vou, agora eu vou com Jesus, eu vou. Aleluia. Amados irmãos, vai ser
É como diz o pastor esse dia aqui, não vai ter mais, não vai ter segunda. Aleluia, arrebatamento. Não vai ter segunda arrebatamento, vai ter só um só. Então nos preparando para o primeiro, né, irmãos? Eu creio desta maneira. Eu creio desta maneira, amados irmãos, aleluia. Glórias a Deus, porque, amados irmãos, aleluia, não vai ter o segundo. Jesus não vai voltar para arrebatar novamente, não. Ele vai vir só uma vez nas nuvens. E aquele que estiver com Jesus, aleluia, vai para a glória. Vai subir louvando, glorificando, exaltando o nome dele. Aleluia, glórias a Deus. E quando chegar lá, amados irmãos, aleluia, glórias a Deus, canta aí no hino da vitória. Aleluia. E o Senhor vai coroar. Ele vai dizer: bendito do meu Pai, aqui está. Aleluia, para a igreja. Aquele, aleluia, que permaneceu no caminho. Aleluia. Oh, glórias a Deus, aleluia. Que dia vai ser maravilhoso, amados irmãos. Creia nesta noite, amados irmãos, aleluia. Glórias a Deus. Eu quero dizer que eu falo. Pode contar comigo, viu? Estarei com o nome se você estiver doente, mas em nome de Jesus, eu estarei aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Porque quem tem que fazer algo em Deus, vão me chamar, eu vou. Aleluia. Porque quando eu estava no mundo, amados irmãos, eu ia com o teto, às vezes 3, 4 quilômetros a pé de bicicleta. Aleluia, glórias a Deus. Né, irmãos? Quando eu estava vindo também com o pastor Aparecido, irmão, agora vamos dar lugar, vamos, bicicleta, vamos. A gente ia. Não tinha limite de esforço, não, mas vamos lá. É dessa maneira, amados irmãos, aleluia. Para adorar o nosso Deus. Porque o Senhor está voltando. Ele está voltando e ninguém está percebendo. Glória a Deus. Daqui a pouco dia vai ter mais uma festividade, né, irmãos? Aleluia. E cada vez que passa vai arrastar o povo. E cada dia que passa, o povo está se fiando em cada coisa mais erradas. Né? Agora vai ter carnaval de crente. Aleluia. Mas eu te digo, vai entrar no céu? Aleluia. Aleluia. Vai vir para o mês de junho. Aleluia. Vai ter fogueira. Vai ter quentão. Aleluia, Jesus. Eu já participei muito, irmãos. Glórias a Deus. Mas hoje eu tenho entendimento. Se eu permanecer nisso, eu não vou subir para o céu. Se eu permanecer, eu não vou subir para o céu. Na bebedice, né, irmãos? Nas farras. Por isso temos que adorar o nosso Deus e guardar. Aleluia. Guarda, Pai, que nem toma a tua coroa. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus abençoe nossos irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Sempre fala quando eu estou orando o óleo da igreja. Né, irmãos? Glórias a Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: não importa se a igreja A, se a igreja B. Porque são todos da mesma família. São todos irmãos em Cristo Jesus. Aquele que crê, aleluia, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia, este vai ter a glória dele. Mas aquele que não crê, aleluia, não vai ter. E aquele que permanecer até o fim será salvo. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus abençoe nossos irmãos, agradeça a oportunidade, amém?